Fala galera, mais uma vez aqui voltamos para fazer uma correção. Apostila do primeiro ano, módulo 4, e esse módulo é sobre trigonometria do triângulo retângulo. Então nós temos aqui um triângulo, nesse canto temos um ângulo reto, que caracteriza um triângulo retângulo. Temos aqui um ângulo alfa, um ângulo beta, e o lado C, que vai ser a nossa hipotenusa, ela não tem medida. Temos o cateto aqui, ó, valendo 4, outro cateto valendo 3. E aí vem a primeira questão. Aplicando o teorema de Pitágoras, calcule a hipotenusa que representa o lado C. Então ele quer saber quanto vale isso aqui. Para a gente determinar a hipotenusa, a gente vai colocar assim, a hipotenusa fica isolada ao quadrado, o lado A vai ser elevado ao quadrado, somando com o lado B, também elevado ao quadrado. O lado A vale 3, então aqui fica 3 ao quadrado. O lado B vale 4, 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, tá? Às vezes eu vejo alguns alunos nas salas confundindo e multiplicam 3 por 2, tá errado, tá? Mas 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que daria 16. Vamos fazer essa soma, que dá o total de 25. E esse quadrado que está acompanhando a letra C, do outro lado da nossa equação, vira uma raiz quadrada. E aí a pergunta é, qual é o número que corresponde à raiz quadrada de 25? Esse número é o 5. Então aqui a gente vem e coloca 5. Respondemos o exercício 1. O exercício 2, ele fala assim, ó, calcule o seno do ângulo alfa e beta. Então vamos colocar aqui, ó, seno do ângulo alfa. Vamos lembrar o que é seno? Seno é a relação matemática entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quando eu estiver olhando para o alfa, cateto oposto ao alfa é esse cara aqui, ó, é o 3. Ele que está do lado oposto. Hipotenusa é o maior lado do nosso triângulo, é o número 5. Então, seno de alfa é 3 sobre 5. Vamos fazer aqui o seno do beta. Seno do ângulo beta. Quando eu estou olhando para o beta, quem é o cateto oposto dele? É o que está de frente. Então, nesse caso agora mudou, é o número 4. Então, o 4 é o que está à frente e a hipotenusa continua sendo 5. Pronto, finalizamos o exercício 2. Exercício 3. Calcule o cosseno do ângulo alfa e beta. Vamos relembrar aqui, ó. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vamos lá de novo. Quando eu olho para o ângulo alfa, adjacente é aquilo que está mais perto. É o número 4. Então você vai colocar assim, ó, cosseno de alfa é 4 sobre a hipotenusa, que continua sendo 5. E o cosseno do beta, vamos lá. Quando eu olho para o beta, cosseno dele é o lado mais próximo, então vai ser o 3. 3 sobre a hipotenusa, que continua sendo 5. Finalizamos aqui, ok? Exercício 4, ele fala assim, ó, um especialista, ao fazer um levantamento hidrográfico de uma região marítima, representou no plano cartesiano os dados obtidos. Ao terminar a sua tarefa, observou que, em particular, as ilhas A, B, C formavam um triângulo conforme a figura. Sabendo que as coordenadas dos pontos que representam as ilhas são, no ponto A, o número 2 e 3, lembrando que o primeiro número que aparece representa x e o segundo y. Então ele está querendo dizer que aqui no ponto a ilha em relação a x está no ponto 2 km. Em relação a y, ela está no ponto 3 km. Ponto B está no 18x e 15y. Então ó, o ponto B está aqui, pega a ponta do lápis, desce até o eixo x e marca aqui o 18.
Em relação a y, arrasta aí para o lado esquerdo, e aí você vai ver que ele está na demarcação do número 15. Essa é a informação que o ponto te deu, tá vendo aqui, ó? 15 e 18. E o ponto C, ele está na posição 18 em x e 3 em y. É só seguir aqui a linha. Beleza. Vamos ver qual é a pergunta. Pode-se concluir que a tangente do ângulo BAC... Então, repara aí na apostila que está escrito assim, ó. B, chapéuzinho circunflexo aí na letra A. Então, quer dizer que o ângulo que é para você levar em consideração é esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo que ele está pedindo. E o que ele está pedindo para você é determinar a tangente do ângulo A. O que você vai fazer? Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se o ângulo A está aqui, cateto oposto é quem está de frente a ele. Então, é essa medida aqui, ó. Para a gente descobrir quanto isso aqui mede, nós vamos pegar a altura dele aqui máxima, que está no 15y, e vamos subtrair do 3y, que está nessa região aqui, ó, do 3, tá? Então, nosso cateto oposto é 15 menos 3. E o cateto adjacente é essa região aqui, ó, que está colada no ângulo A. Começa no número 2 e termina no 18. Então, nós vamos subtrair 2 do 18. Aqui em cima nós temos 15 menos 3 vai dar 12. E lá embaixo, 18 menos 2 vai dar 16. Essa é a fração que corresponde à tangente do ângulo A. Mas não temos nas opções de respostas. Vamos simplificar. Os dois números são pares, dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. 12 dividido por 2 daria 6 e 16 por 2 daria 8. Procurando mais uma vez essa alternativa, não tem. Vamos fazer mais uma simplificação. Ambos os números são pares, ambos os números podem ser divididos por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3, 8 dividido por 2 vai dar 4. Procuro essa alternativa na minha resposta e eu vou encontrar a letra B como resposta correta. Bom, o exercício 5, ele se refere a uma cidade fora do Brasil. Na verdade, fica na cidade de Mérida, na Venezuela. E ele se refere ao teleférico, que é o mais alto e o segundo mais longo do mundo, tá? Olha só que interessante. Então ele fala assim, ó, esse teleférico ele une a cidade Pico Espejo, cujo o topo está a uma altura de 4.765 metros. Pega o lápis, vem aqui, ó. 4.765 e anota metros, tá? Acima do nível do mar. O teleférico ele sai da estação de Barinitas, que está a 1.577 metros. Então aqui, ó, Barinitas, tá vendo aqui, ó, essa região? Então, ó, essa região está a uma altura de 1.577 metros acima do nível do mar. Bom, seguimos aqui a leitura. Ele fala que o teleférico ele vai se deslocar por 12,5 quilômetros. É isso aqui, ó. Essa distância que ele vai se deslocar, tá vendo aqui, ó, cabo do teleférico, equivale a 12,5 quilômetros. E aí ele vai perguntar para nós aqui o seguinte, ó, nessas condições, esse ângulo θ é mais próximo de quanto? Então, olha só o que nós vamos fazer. Quais são as informações que nós temos? Nós temos o valor da hipotenusa e nós temos aqui ó, a informação do cateto oposto ao ângulo θ. Se você for procurar aí nas suas definições, o que mais fica viável para usar agora é o seno. Por quê? Seno é justamente as informações que eu já tenho. Cateto oposto dividido por hipotenusa. Tá? Então daqui eu não vou usar nada do cosseno, não vou usar nada de
tangente. Para eu determinar aqui, ó, essa direção aqui, ó, esse lado do triângulo, eu tenho que fazer uma subtração, que é pegar 4.765 e subtrair de 1.577. Então, o cateto oposto, ele vai ser 4.765 subtraído de 1.577. Tudo medido em metros, hein? Repare nisso, está medido em metros. E a nossa hipotenusa é isso aqui, ó. É o cabo do teleférico, só que está medido em quilômetros. Nós vamos multiplicar por 1.000 para transformar esses quilômetros em metro. Vai dar 12.500. Então você vem aqui e divide tudo isso por 12.500 metros. 4.765 menos 1.575 vai dar 3.188 metros. Dividido por 12.500 metros. Corta a letra M com a letra M. E aí na hora de fazer a divisão, olha só como nós vamos fazer, ó. 3.188 será dividido por 12.500. É claro que 12.500 é um número maior que o 3.000. Então ele não cabe aqui para dar um resultado inteiro. O que nós vamos fazer? Coloca 0, acrescenta uma vírgula e um 0 aqui para compensar. Pergunta: quantas vezes o número 12.000 cabe dentro do 31.000? Isso daria 2 vezes, aproximadamente. 2 vezes 12.500 vai dar 25.000. A gente não precisa perder tempo fazendo muita conta, ó. Só vamos ver aqui, ó, 31.000 menos 25.000 deu 6. O que eu quero que vocês reparem? Realmente o máximo que caberia eram 2 vezes. A resposta começa com 0,2. Então eu vou procurar na minha alternativa aquele que começa com 0,2. Olha aqui, ó, 0,2. Quer dizer que esse ângulo equivale a 15 graus. Letra B de bola.